Então vamos lá começar a parte prática. Vamos primeiro baixar o programa de pixel art que a gente vai usar. Esse é o Pixelorama. Pode pesquisar no Google pelo nome ou acessar diretamente esse endereço aqui, orama-interactive.it.io/pixelorama. E aqui existe uma forma de você rodar a ferramenta online, mas é muito melhor a gente simplesmente baixar. Então aperta Download Now para você baixar o programa. Das formas de das formas que você pode baixar, tem um .zip e tem um instalador no caso do Windows. Eu recomendo essa opção aqui de instalador que vai aparecer para você. E está apertando em download, vai aparecer uma opção de doação, mas você pode ignorar e vai aparecer aqui onde exatamente você quer baixar. Então, recomendo para Windows essa opção de instalador. Então, você executa o instalador e o programa vai ser instalado na sua máquina. E com isso, o que você vai ver é algo parecido com isso. Uma interface, uma interface onde tem dois botões do mouse, botão esquerdo e botão direito, cada um com uma ferramenta. Que é isso? Você pode selecionar uma ferramenta para o botão esquerdo do mouse e outra ferramenta para o botão direito do mouse. Como que faz isso? Clicando com o respectivo botão aonde você precisa. Bom, uma ideia comum é você usar simplesmente as duas ferramentas no botão de lápis, na ferramenta de lápis. Você pode pintar com uma cor com o botão do mouse e outra cor com outro botão do mouse. Fica conforme o seu gosto ou sua necessidade. Normalmente preto e branco para você criar a base do desenho. Vou apagar aqui com a cor branca, com fundo branco e como se tivesse apagado mesmo. Então eu vou criando o formato que eu desejar com essa ferramenta. Outro truque interessante é você selecionar as cores que você quer. Por exemplo, eu vou querer esse laranja, vou querer esse outro laranja, esse é mais laranja mais amarelado. Eu vou usar essas três cores. Tá, mas o que eu faço com elas? Porque é para você usar com o botão principal do mouse, botão esquerdo, tá? O botão do lápis e com o botão direito a ferramenta de selecionador de cores. Então você pode selecionar a cor, desenhar uma coisinha aqui, selecionar outra cor, pinta aqui, selecionar outra e vai fazendo aqui, para ficar mais fácil de você já ter as cores pré-selecionadas e não ter que ficar lembrando qual que era a cor exatamente que eu tinha usado. São três cores bem parecidas. Você não fica perdido. Outro truquezinho de como usar essas ferramentas. E você vai na prática pegando aos poucos como usar isso da melhor forma possível. Tá, mas antes disso tudo, como é que essas cores elas vão chegar aqui? Como é que essas cores vão chegar na sua opção de seleção de cores? Pois tem várias opções que já vêm por padrão do programa, né? Mas eu recomendo para você pegar uma paletas de cores adicionais. Como que a gente faz isso? Já mencionei na aula anterior, você pode acessar esse site lospec.com/palette list. E palette ele é escrito com dois T's assim, para não perder, palette-list. E com isso, você vai ter uma ferramenta de busca para vários tipos de paletas de cor diferente, focado em pixel art. Então você pode ir pesquisando por tag, por nome. Essa aqui é uma das que eu gosto mais, essa Direct. Vai pesquisando e mostra aqui para mim. Então ele vai dar mais detalhes da cor, quais cores exatamente estão sendo usadas, usando o código RGB em hexadecimal aqui. Vai ser uma lista de cores. Essa outra aqui é bacana, em 10H64. E então, como que a gente traz essa lista de cores daqui pro Pixelorama?
A gente vai em Downloads e pode selecionar a primeira opção de baixar. Você clica e vai baixar. Se aparecer em outra aba, não tem problema. Depende do seu browser o que ele vai fazer. Então você clica em botão direito, salvar como, e você salva onde você preferir. Depois, você vai no Pixelorama, você vai em arquivo, abrir, seleciona o tipo de arquivo PNG da, da sequência de cores, olha esse aqui. E entre as opções importar como, você seleciona a opção nova paleta. Se eu apertar OK aqui, eu já tenho essa. Se eu apertar OK, ele vai adicionar para mim. Então, no lado inferior direito vai aparecer mais opções para você. Essa aqui é nova, por exemplo. Você tem mais seleção de cores para poder utilizar. Tá, agora vamos desenhar alguma coisa. Eu preparei algumas ideias para a gente começar a desenhar. Então, vamos realmente, finalmente, usar essa ferramenta de, de paleta de cores. Bom, primeiro, algumas paletas elas não têm o preto puro, elas têm um roxo. Isso aqui depende de estilo visual. Mas um roxo mais escuro costuma ser uma cor usada para preto. Mas tudo bem. Para começar, vou pegar esse. É um quase preto, não é um preto absoluto. Dá para ver aqui? Mas vai nossa melhor opção por enquanto. Tá, o que eu faço com isso? Nossa primeira, nossa primeira, nosso primeiro objetivo é fazer uma poção. Poção de mágica de poção de vida de jogos de RPG que aparece com muita frequência. Então entra mais algumas ferramentas, como principalmente a ferramenta de espelhamento horizontal. O que é isso? Quando eu desenhar alguma coisa, os exatos mesmos pixels também vão ser pintados do outro lado na horizontal. No caso do espelhamento vertical, ele vai fazer a mesma coisa, só que na vertical. E dos dois lados funciona. Se eu apagar aqui, ele vai apagar do outro. Se eu desenhar de um lado, do outro também é desenhado. Tá. E o que mais eu tenho dessas ferramentas aqui? Existe, que interessante, essa ferramenta Pixel Perfect. O que ela faz? Bom, primeiro eu vou mostrar o que eu faço sem ela quando eu tento desenhar um S distorcido. Olha o que acontece. Lembra que eu mostrei na aula, primeira aula, que é para você tentar evitar pixels extras, tentar remover os que não é necessário para tentar formar um desenho mais harmônico? Nesse caso aí apagaria essas que eu pintei por cima de vermelho. Bom, se você tiver o modo Pixel Perfect, você não vai precisar se preocupar com isso. Eu vou apagar. E pintar de novo com o modo Pixel Perfect. Vou fazer de novo o S. Tenho que ativar. Ativado aqui. Fazer o S. Ah, ele automaticamente ele não ativou um monte de coisa. Por exemplo, aqui ele teria ativado, aqui. Ele teria feito esses desenhos. Teria ativado esses pixels. Mas aqui agora a gente já evitou tudo isso. Vou apagar de novo, e aproveitando que eu vou apagar, uma coisa interessante é como eu tenho a ferramenta de lápis selecionada dos dois lados do mouse, posso configurar elas individualmente. Então, se eu aumentar em pixels o tamanho de um dos lados, estou usando, por exemplo, estou usando o lado branco para apagar. E tá vendo que ele já desenha por cima? Eu posso usar como uma para apagar mais fácil. Tudo isso é configurável. Dos dois lados. Vou selecionar outra ferramenta aqui. Das duas ferramentas, ele já vai colocar configurações de cada ferramenta de forma única aqui do meu lado. Tá bom. Voltando, eu disse que eu ia fazer uma poção, né?
Tá bom, vamos lá. A gente começa com preto e branco. Com preto na cor principal, branco na cor secundária, para a gente fazer um formato geral do objeto primeiro. Como é que é uma poção mágica? Bom, a gente tem pensar em algo mais ou menos desse formato. Depois a gente vai refinando. O que a gente pode fazer é usar a técnica da silhueta para deixar um objeto mais bonito. Como é que é essa técnica da silhueta? Existem vários detalhes que você vai refinando de um projeto com o passar do tempo. Mas tem coisa que você não precisa se preocupar tanto ainda. Você só vai deixando, embelezando conforme fizer sentido na hora. Depois você vai refinando. Vai ajustando detalhes, do que você acha que pode melhorar, que não precisa. E vai a partir daqui. Hum, acho que assim dá para começar. Já tá alguma coisa interessante ou não? Tá muito grande, cara, mas eu ainda assim quero o do formato arredondado. Então você vai um pouco por tentativa e erro. E mesmo assim, mais pra frente, você vai ajustando também o formato da sua poção. Vou deixar assim por enquanto, mesmo sabendo que talvez eu vá ajustar, porque mais pra frente, porque isso vai me ajudar a entender o que esse formato está significando. Tá bom, então com o lado branco eu vou cobrindo e tentar formar um objeto mais compreensível. Hum, tá, preciso arredondar um pouco mais. Não tá com cara de poção. Agora melhorou um pouco. Eu quero que realmente tenha a ver com algum objeto aqui dentro. Tá, já tá com uma cara um pouquinho melhor. Se eu quiser, baseado no meu ângulo, eu posso usar aqui no canto superior direito algum estilo de zoom para ter uma visão. Se eu estiver muito perto do objeto, mexendo em detalhes aqui, fica difícil entender a obra geral. Nesse caso, como esse desenho específico é 16 por 16, eu não tenho que me preocupar muito com isso. Mas é útil saber como isso funciona. Agora, eu tô tentando fazer uma borda da ponta, mas está muito conectado. A abertura da poção está conectado no topo. O que eu faço? Eu posso pegar a ferramenta de seleção, puxar para baixo. Enter para confirmar e pinto o vazio de branco. Agora está um pouquinho mais elaborado. O que eu vou fazer aqui? Vamos ver. Você está com algum formato de poção. Agora eu preciso de algum líquido aqui dentro, né? Líquido vermelho. Vamos escolher um tom de vermelho interessante. Será que isso daqui serve? Essa vai servir. Vai até mais ou menos a borda. E aqui ele já selecionou para mim tons mais escuros e mais claros do tom que eu quero usar. Vou pegar, como eu estou usando esse, pegar um pouco mais escuro para fazer algum efeito mais tridimensional pro objeto. Aqui assim tá bom? Tá bom, melhorou. Mas dá para colocar um pouquinho mais tridimensionalidade com brilho. E agora é o momento remover, de eu remover o espelhamento para conseguir fazer brilho só em um lado. E aqui eu tenho o meu desenho que está começando a ter um pouco mais de forma. Vou pegar a ferramenta de seleção de cores para não ter que ir voltando daqui. Eu já tenho todas as obras, todas as artes aqui. Já vou conseguir é, colocar um pouquinho mais de refinamento. Vou tentar simular uma luz do ponto superior direito.
Mas também cuidado para tentar realmente conseguir formar algum elemento mais tridimensional. Com isso aqui eu acho que eu já tenho uma poção interessante. Agora é só dar uma analisada. Vou tentar fazer algum tipo de proteção aqui para tapar a poção. Mas também é um pouco meio complicado tentar formar um elemento 3D com as minhas limitações aqui, mas faz parte do pixel art. Tá bom, dá para melhorar isso um pouquinho mais. Como? Pegando um tom ainda mais escuro e deixando ele responsável pelas bordas. É um ponto interessante. Ou talvez só em alguns pontos, não o tempo todo. Eu volto no preto, onde era para ser a parte mais escura do, do contorno. Então, isso, o contorno ajuda, ao mesmo tempo da textura, da cor, como ele também ajuda a passar a ideia de luz e sombra. Quando só parte dele é preto e o resto é mais colorido. Hoje estando fazendo uns ajustes de finais. E aqui já tem mais ou menos um- uma questão de poção do jogo. De algum jogo que tenha magia de alguma outra forma. E também tem vários formatos de. Isso aqui é basicamente um vaso de vidro com líquido vermelho dentro. Tem vários formatos de um vaso de vidro que você poderia colocar, usar outros jogos como referência e vamos criar alguma coisa parecida. Tá bacana esse desenho. Vamos apagar e fazer outra coisa. Selecionando mais uma vez as cores iniciais, a ferramenta de lápis nos dois botões do mouse. Vamos apagar tudo. O próximo objeto que eu separei aqui é um sapo. Como é que a gente faria um sapo? A gente consegue imaginar um sapo sendo simétrico também, mas um sapo de desenho animado, não um sapo mais realista, porque realmente tem muita diferença. Se você presta atenção em vários animais, tem várias características que eles têm em desenho animado, mas que na vida real não é bem assim. É. E isso é fazer basicamente um rosto mais cartunesco. Fazer um rosto cartunesco é bastante simples. Vai juntando, montando o formato, mais ou menos no que parece fazer sentido, e vai corrigindo com os tempos. Mais espaço aqui, como é que tá? Um pouco mais, um pouco menos. Já tá com um formato geral interessante, mas dá para arredondar isso muito mais, deixar o desenho mais bonito. Ao mesmo tempo, dá para olhar aqui no canto superior direito para fazer uma previsão de como que tá ficando. De um ângulo um pouquinho de um ângulo de zoom diferente. Queria deixar mais arredondada essa parte que era para ser espaço para o olho do sapo. Ou não, daria para deixar maior mesmo, ou então mais cartunesco e deixar só uma linha. Não tem problema se o olho de um personagem em pixel art for só um pixel ou só 2 pixels. Se isso fizer sentido com o resto da composição, não tem problema. Mas nesse caso eu vou tentar deixar um pouquinho mais elaborado. Tá certo. Já tem um formato do sapo um pouquinho melhor. Mas realmente eu preciso de poucos detalhes. Então vou aproveitar para começar a criar o formato do corpo do sapo.
serem duas patinhas do sapo andando na frente. E realmente só faz sentido para um sapo de desenho animado. Tudo bem. E aí fica difícil fazer o nariz. Mas vamos lá. Acho que talvez dê pra fazer. Sim, talvez não, talvez. Vou tentar deixar sem nariz. Detalhe do pixel, um ponto muito interessante do pixel art é que você pode ignorar muita coisa. Abstrair, e se aquilo fizer sentido, talvez fique até melhor ter menos informação. Às vezes menos é mais. Tentando fazer um sapinho. Esse caso foi até mais simples do que a poção até. Vai fazendo, vai refinando, vai melhorando, vai alterando com o tempo e aí, então no final o seu rascunho se transforma em algo bonito. Tá, quais cores que eu vou usar? Vou usar esses tons de verde aqui. Gostei desses verdes, eu vou separar eles aqui pra mim. Já vou pegando o que eu tenho aqui. Separo os verdes, então eu posso só selecionar com um botão do mouse qual cor eu vou usar e com outro mouse vou realmente aplicando essa cor no desenho. Mas eu também posso pegar a ferramenta de tinta e pintar a base para economizar um pouco do meu tempo. Então a cor mais simples do verde já está aqui desenhada. Agora eu vou tentar pegar os outros tons de verde para um elemento mais tridimensional. Então eu volto para a ferramenta de lápis, seleciono um verde mais claro e aqui vai ser o brilho do sapo. A parte mais escura. Faço, por exemplo, embaixo da cabeça. É natural que embaixo da cabeça de um personagem, região do pescoço, tenha sombra, porque é a sombra que a cabeça faz sobre o resto do corpo. Então vai fazendo mais ou menos assim. E os bracinhos do sapo serem mais claros também passa a mensagem de que eles estão mais isolados do resto. Eles estão mais separados. E é uma questão interessante. Mas se vai ficar bom, isso depende. Se vai ficar bom, não vai. Tem que prestar atenção e tentativa e erro. Agora já dá para desativar a ferramenta de experimento horizontal. Vou começar a refinar o que eu já tenho aqui. O que é para fazer? É, acho que ao invés de ser simplesmente ser tudo igual horizontalmente, dá para deixar isso um pouco mais interessante. Bom, para começar, eu diminuo o brilho desse lado, aumento o brilho desse lado. Então o sapo vai realmente passar a impressão de que está mais claro do lado do superior direito do sapo. Me ajuda a construir uma forma 3D. Como assim? Aqui eu posso construir de uma forma que dá um pouquinho menos de detalhe, isso já dá mais informações. Dependendo do. Porque eu passo parte das informações tridimensionais de um lado do rosto e outra parte do outro lado do rosto. No mais escuro, aqui. Isso aqui faz parecer com que uma curva nessa região do rosto do sapo, deixando ela mais escura. Do outro lado também, só que como ele tá mais longe da sombra, fica um pouquinho maior. Então são duas informações de tridimensionalidade. Mas é bom não abusar, não, para deixar tão estranho, tão diferente. Vai um pouquinho de tentativa e erro. Mas parece que tá estranho esse sapo. Então, pela sensação que eu tô tendo que tem alguma coisa errada, eu posso ir ajustando. É uma questão que parece ser que tem muita luz
O resto da informação não está sendo passado direito. Vou deixar menos luz e sombra, deixar mais claro, menos explícito. Bom, então com isso, tem melhorias que poderiam ser feitas aqui. Por exemplo, fazer um sapinho com um rosto maior, um rosto mais feliz. Tem uma boquinha. Mas por esse exemplo já está ótimo. Se eu quiser, eu posso deixar deixo um brilho no olho do sapo. Apago aqui do lado. Deixo o fundo transparente. Eu pego a ferramenta de varinha de seleção mágica, seleciono o fundo e apago. Então, ou seja, o que aconteceu aqui? Está com fundo transparente essa imagem de sapo. Vai ser útil para várias situações. Principalmente para jogo. Tem para animação, se você quiser usar Photoshop, alguma composição de arte para usar essa imagem, deixar o fundo transparente sempre ajuda. Mas por esse sapo já é o que temos por enquanto. Agora vamos voltar para um sistema preto e branco. Vou voltar para preto e branco para construir uma outra imagem interessante. O mais que a gente pode fazer? Uh, pode fazer uma moeda. Uma moeda bastante simples, é só uma esfera. Mas tem alguns detalhes. Por exemplo, a gente pega uma ferramenta de esfera, vai desenhando. Como que eu sei que é o formato bom? Você tem uma previsão que vai mostrando para você o programa como ficaria. E nem sempre você quer falar, eu quero o máximo possível. Fica bom? Sempre. Isso daqui parece um octágono. Se você deixar a ferramenta se virar sozinha, parece que você simplesmente criou um formato com vários ângulos de 45 graus. Não parece uma esfera. Como que você muda isso? Vai deixando o formato um pouquinho mais dinâmico. Vai testando e construindo alguma coisa um pouquinho diferente. Ah, agora esse aqui está mais esférico. E é curioso como em curvas existe uma regra interessante de que a estabilidade de comprimento. Por exemplo, aqui tem 1 pixel, depois tem 2 pixels, depois vários outros mais, assim vai crescendo. Se tivesse 3 e depois 2, 3, 4, você vê que tem uma estabilidade de crescimento e é uma curva muito suave. Uma curva suave, isso é bonito. Se fosse 1, 2, 1, 3, esse daqui não é bonito. Isso daqui já cria uma imagem de movimento, de instabilidade, de alguma coisa está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui? Não é um padrão visível normalmente. Então é interessante quando você cria uma curva, tentar criar padrão 1, 2, pode ter o 2, 2 de novo, 3, 3, 3. Mas se você tá. Mas se foi para 3, não pode ser para 1 de novo e depois para 3. Isso cria essa diferença de curva. Essa instabilidade de curva que não fica interessante. Mas voltando, a gente está fazendo uma moeda. Como que a gente faz uma moeda? Ferramenta de ferramenta de círculo, de esfera, testando para fazer formato bom. E aqui uma observação importante, a imagem é de 16 por 16, mas eu não estou usando todos os pixels, né? Tem problema?
Depende, na maioria dos casos não vai ter problema, porque uma forma um pouco mais apropriada é melhor do que uma consistência perfeita de tamanhos. Eu usaria isso daqui com certeza. Talvez com alguns ajustes, talvez, por exemplo, pegando, selecionando, movendo um pouco para o centro, um pouco para a direita. Mas simplesmente porque a curva ficava mais natural, eu já usei esferas de 17 por 17, por 17 pixels. Círculos de 17 por 17, porque nessas curvas aqui ficava mais natural. Nós temos aqui uma moeda. O que a gente faz com essa moeda? Bom, a gente pode ajustar, vamos ajustar ela para o canto. Depois é possível alterar o tamanho do formato desse espaço. Não estou usando todos os pixels, tá bom, dá para diminuir. Remover tudo isso que está transparente, alterando na hora de exportar o arquivo. Vamos trabalhar só com isso daqui por enquanto. Preto e branco, o que essa moeda tem? Talvez você queira fazer um rosto, tentar construir aos poucos, construir um rosto com baseado em alguma moeda que existente que tem um rosto de pessoa X ou Y. Está construindo um rosto. Ou talvez você use como referência alguma moeda mais antiga. Existiam algumas moedas que tinham um quadrado no meio. Historicamente, já teve alguns exemplos de moedas que eram assim. Então depende do contexto. Vai usar ou uma referência do mundo real ou alguma coisa, uma referência de algum mundo de fantasia que já existe e você está adaptando. Com isso você vai criando. Tá vendo quanta coisa eu falei só de só de uma moeda e só tem um círculo no meio, não tem nada? Mas se você quiser, você pode realmente, dependendo do seu uso, você pode manter as coisas simples. Você pode pintar e dizer, pronto, minha moeda está pronta. Mas calma lá, dá para melhorar isso daqui. Por tentativa e erro também, a gente cria alguns espaços. Vou fazer um espaço aqui para eu tô pintando amarelo em cima do amarelo. Passo aqui para deixar uma moeda com um contorno. Imagina que essa moeda ela tem digamos, aquela crosta de pizza, que nas pontas dela ela é um pouco mais grossa. Eu posso simular isso colocando um amarelo mais escuro ou um tom mais escuro no centro. Então, isso faz com que as laterais da a borda se destaque. E talvez até você consiga. Você quer minimizar o contraste entre entre essas duas partes, você pode pegar encontra algum tom interessante de amarelo e vai pintando por cima dessa linha aqui. Então, dependendo, pode caber ou não alguma outra decoração no centro da moeda. Mas se você fizer isso daqui, não tem nada de errado. Bom, depende. Parece que poderia ser um pouquinho menor. Então, outro experimento. Tá interessante. Agora esse daqui já tá um pouco melhor. Vou voltar pro preto. Porque essa moeda, ela não tem altura e largura igual. Então é natural que esse formato fique estranho. Tudo bem. Selecionando tudo. Não fica perfeito, viu? Tentar arrastar, fazer isso. Vai ter que ajustar manualmente. Bom, esse é o detalhe. Só para dizer que eu realmente saí com alguma coisa pronta no final, pelo menos ter conseguido fazer uma moeda.
Dependendo das circunstâncias, provavelmente aceitaria uma coisa nesse sentido aqui. Então, por aqui. Aqui estaria ótimo. Vamos lá. Agora vamos tentar fazer um objeto um pouco diferente. Essa moedinha aqui no final, até que ela ficou meio feia. Então, próximo desafio. Vamos fazer uma abóbora. Como é que é uma abóbora? Frutas, normalmente elas são simétricas. Como é que eu posso fazer um formato de abóbora interessante? Imaginando abóboras de Halloween, aliás, seria uma ideia interessante tentar fazer alguma coisa. Se eu tentar pensar no formato de uma abóbora, alguma coisa nesse sentido, talvez eu tenha que ajustar as consequências. Parece que eu vou ter que tirar o filhamento para começar a fazer detalhes aqui. Quero fazer uma abóbora que ela tem basicamente três partes. Três seções de visíveis de um ângulo, pelo menos. Essas três seções. Tentando formar algum formato um pouquinho mais tridimensional. Abóbora. Bom, já o formato mais ou menos que eu quero é esse, mas tá meio. Tá muito quadrado. Então vamos arredondar as bordas. Vou melhorar um pouco mais, puxando o formato aqui. Agora, uma coisa interessante que eu posso fazer é usar um sistema de cores para facilitar meu trabalho. Nem tudo precisa ter borda. Como eu já mostrei nos slides da aula anterior, eu consigo tentar construir uma abóbora com uma lógica um pouquinho diferente. Vamos começar com as cores mais escuras para o que inicialmente tem borda, mas mais pra frente talvez eu altere. Agora eu vou pegar tom de laranja um pouquinho mais vívido, preencher aqui nos meios. Consigo já pensar em uma melhoria, porque embaixo está bem reto, enquadrado. Então pelo menos que haja alguma arredondação aqui. Dá um pixel de diferença. Depois talvez aumente mais. Tá, dá para puxar um pouco mais. Apertar embaixo esses pixels. É interessante, exagerei um pouco, é um pouquinho de tentativa e erro. Mas acredito que é melhorado. Tá bom.
Agora eu posso manter o lado mais escuro, fazer com que isso faça parte do formato. Outro tom e preencher detalhes. Eu sempre olho aqui no canto superior direito para ir acompanhando como é que tá as ideias. Estou querendo formar linhas porque eu sei que existe um pouquinho de textura nas linhas da abóbora. Sem exagerar. Se eu tivesse mais tempo aqui, uma das primeiras coisas que eu ia revisitar é as cores. E ir testando novamente um por um, porque acho que é uma das coisas que dá para melhorar aqui. Queria melhorar o processo, realmente. Vou caprichar mais no último. Por questão de tempo, vou caprichar mais no nosso último desafio. Vamos fazer um cavaleiro. Já imaginaram? Voltando a aumentar o tamanho. Eu preciso que isso fique pelo menos mais ou menos interessante. Caso você selecione alguma coisa e acaba se perdendo, ué, não consigo mais mexer no resto do objeto porque só tem uma região isolada selecionada. Tudo bem, pega outra ferramenta de seleção qualquer, clica no vazio, você já tem uma coisa que volta a funcionar. Cuidado para não perder a ferramenta e acabar selecionando de novo. Cuidado para não confundir seleção de lápis com o lápis em si. A seleção do quadrado com a ferramenta de quadrado. São diferentes. Mas uma coisa interessante, um efeito interessante que dá para fazer é esse detalhe de escurecer com a mesma textura. Então já dá para entender que isso daqui tem algum formato, mas está escurecido sem esse detalhe. Bom, acho que ficou um pouco melhor. Se tivesse que fazer um assets, eu gastaria um pouquinho mais de tempo, mas foi útil a gente ter construído isso. Mostrar toda essa jornada cheia de imperfeições no meio do caminho, para no final sair alguma coisa mais ou menos utilizável. Bom, agora uma coisa que você realmente mais vai usar é um personagem, né? Então, como que a gente faz um personagem? Você pode manter ele na regra do 16 por 16 pixels, não tem nenhum problema. Aí vai depender do escopo do seu jogo, do quanto tempo você está disposto a gastar desenvolvendo essa arte, porque quanto mais pixels, mais tempo, mais esforço.
Mas eu quero mostrar pelo menos um exemplo um pouquinho maior. Eu vou mostrar um padrão de 16 por 16. E aqui uma imagem vazia. Vou fechar as outras, não estou usando nada agora. Vou manter só esse 16 por 16. Só de passar. Só de você passar o lápis por cima, já dá pra perceber que tem muito mais detalhes. Tem muito mais informação aqui. Mas eu vou criar um personagem. Personagem visto de frente mesmo, ele vai ter uma espada, um escudo. Deixar um pouco mais genérico, mas ainda assim mais bem caprichado. Como é que eu faço ele? Bom, já mostrei a ideia de formar um personagem por silhueta. Você vai montando mais ou menos uma silhueta no personagem. Você monta a silhueta. Depois vai riscando, vai detalhando o que você quer. Isso aqui tá errado, não, isso aqui tá feio, tem que tirar isso aqui. Formar o formato um pouquinho mais para esse lado da perna. Formando. Ah, não, esse tá feio aqui. Vai detalhando aos poucos. Depois, quando você tiver alguma coisa pronta, aí você tira a parte interna. Vai abrindo a parte interna, vai dando cor, vai detalhando, etc. Vou mostrar outra técnica. Além da silhueta, você pode pensar numa ideia de composição. Pintar o fundo de branco de novo porque eu apaguei. Então, tá aqui. Tá bom. A gente vai jogando os elementos que a gente quer que existam no personagem antes de realmente ter uma silhueta. Imagina que eu quero mais um escudo para ele, vai ficar mais ou menos aqui. Essa não vai ser a forma final do escudo, mas realmente uma boa referência. Talvez um pouco maior, talvez até menor. Eu também quero que ele tenha uma espada, né? Espada aqui mais ou menos, deixar mais curva como uma katana e ele atrás. Talvez mais pro lado, talvez ele vai carregar uma espada mais para cima. Escudo um pouquinho maior. Bom, a gente vai fazendo com isso. Outra coisa, onde vai ficar a cabeça do personagem mais ou menos? A cabeça aqui? Os pés do personagem, onde vai estar? Vai estar aqui. Eu vou construindo. O que mais tem no personagem? Ele vai usar armadura, ele tá usando um calça. Mais ou menos essa é a forma. Agora a gente vai construir. Então, por composição, a gente tem alguma coisa que a gente vai fazer com isso. Tá. Se ele tá usando espada e escudo, então faz sentido ele usar algum tipo de armadura. Então vamos fazer alguma base para isso. Bom, primeiro algum tipo de tanguinha, vamos fazer alguma coisa para. Tem um termo certo, correto para essa parte da armadura. A gente começa com isso, vai construindo aos poucos. Poxa, eu quero um pouco mais, sei lá. Interessante, é importante você lembrar na questão de tamanho, né? Porque eu tô achando que eu vou precisar de mais pixels pro personagem ficar ter as perninhas dele aqui bem desenvolvidas. E outra coisa, quando você tem espaço limitado, talvez você é praticamente forçado a evitar proporções realistas. Você não vai conseguir fazer fazer isso de forma que fique tão bonita.
Alguns artistas até conseguem fazer isso bem, mas eles gastam bem mais tempo trabalhando nisso. Vou deixar bem, vou permitir que a arte fique bem cartunesca para ficar proporções cartunescas para ficar coerente e não ficar distorcido. Vendo mais ou menos uma base da perna, eu vou refinar depois. Mas já temos um começo. Aí agora, o que eu faço com o resto do corpo? Bom, vou melhorar tudo aqui e realmente melhorar a forma com que o braço se conecta com o escudo, porque tá bastante estranho, né? Não tá muito claro a posição que ele tá carregando o escudo. Parece que metade do braço dele sumiu aqui dentro do escudo. A gente ajuda aí. Como que a gente melhora isso? Primeira ideia que me surgiu é aumentar o tamanho do escudo. Então, naturalmente, o braço ficaria escondido atrás dele. Facilita bastante coisa. Vendo aos poucos. É importante que esse escudo tem que ser simétrico, porque ele tá com a impressão de aparecer para a câmera, né? Mas se ele não for simétrico, então ele tem que ser explicitamente não simétrico. Por exemplo, aqui tudo bem, não tem problema de simetria, então parece que está apontando para a câmera, não tem problema. Mas se eu fizer só isso daqui, de erro, parece que eu cometi um erro. Parece que eu queria que o escudo apontasse para a câmera, mas eu fracassei. Então como que eu altero isso? Aumento essa diferença. Eu deixo isso bem. A diferença de um lado para o escudo para o outro, eu deixo bem maior. Faz com que. Ah, então o artista realmente tinha impressão, tinha intenção de deixar dos lados maior do que o outro. Não, não dá com cara de erro. Eu acho que dá para aumentar um pouco a altura do escudo. Interessante. Querendo ajustando detalhe por detalhe. Bom, agora essa espada aqui, eu olho, eu mexo com a cabeça primeiro. Bom, é, rosto com pixel art. Fica bobo, fica simples demais. Então, no mínimo, alguma coisa com cabelo, alguma coisa de detalhe com cabelo. Então dois pixels para os olhos, tudo bem. Então, pelo menos um pouquinho mais interessante do que simplesmente é, dois pontos e uma boca. A boca poderia estar tá protegida por uma máscara. E para não ter confusão, eu colocaria a máscara de uma cor diferente, cabelo de outra cor. Eu eu até pensei em outras coisas, colocar um capacete nele, mas eu gostei dessa ideia. Por que não? Fazer isso. Vai ter um, vai ter uma cabeleira aqui. Qual a melhor cor para cabeleira? Tá, essa daqui. A máscara de. Máscara vermelha. Olho preto mesmo. Cor de pele mais neutra. Ah, mas isso daqui não. Não tô misturando uma arte com contorno e arte sem contorno? Tá, tem algumas formas de lidar com isso. Ou então.
É isso que eu tô fazendo. Vou alterando, vou alterar dessa forma. Vindo aqui do lado, parece que o formato tá um pouco estranho. Melhoro isso. Nem esperava isso, mas pra manter tudo mais harmônico, faz sentido aumentar o cabelo. Entanto. Tá. O que mais esse personagem tem? Tem essa espada, né? Eu já coloquei a espada aqui no meio, mas eu tô com pouco espaço pra espada, né? O que eu faço? Bom, eu vou cortar esse escudo aqui um pouco, movo toda a arte um pouquinho pro lado, faço. E aqui eu faço ao invés de ser uma espada, vai ser um machado. Aí eu ganho espaço. A gente faz esse machado. Fazendo uma base e refinando. Dá pra fazer assim, simplesmente um machado na diagonal? Até dá. Mas eu acho que vai ficar melhor se ele ficar mais. Ficar reto. Então eu penso mais ou menos como é que é o formato de machado e eu vou formar o desenho dele. Ah, mas o braço tá curto, tudo bem, vamos fazer alguma coisa no braço. Ah, talvez forçar ele a dobrar o braço. Ainda tá estranho. Tá bom, então vamos tirar a partir daqui. Bom, ele tá com cara de bandido, de criminoso, de ladrão, cobrindo o braço, então talvez ao invés de machado, vamos fazer uma faca pra ele. Então, tô tentando vários ICs, ICs, ICs. Se fosse um machado e não uma espada, e se fosse uma faca, faz parte do processo e depende do quanto tempo você tem disponível para trabalhar com isso. Tô colocando até ele personagem mais alto do que normalmente tem os personagens de pixel art, me forçando a fazer esse estilo 32x32. O personagem tem uma faca aqui. Vamos terminar de pintar. Talvez ainda tenha ajustes. Nos ferramentas, vou pintar de cor de pele o que é cor de pele. Essa coisa aqui o que é mais metálico, eu pego um cinza. No cinza está muito escuro, vamos pegar.
mais claro. Do outro lado, esse mais escuro é perfeito para borda. Eu faço as bordas metálicas de objetos metálicos aqui. Ajuda a separar os objetos. Mais uma vez, eu uso a técnica de usar o seletor seletor de cor com o botão do mouse e o pincel com outro. Então eu consigo criar bastante, com mais facilidade essas formas. Experimentando e mudando de ideia o tempo todo. Inclusive, agora, já estou alterando a forma. Estou alterando, reforçando, alterando o formato que eu tinha criado antes. O que mais? Dá para deixar pontos mais escuros. Dá para construir de tridimensionalidade, luz e sombra com o personagem. Mas acho que aqui não faz tanto sentido. Realmente para mostrar o processo. Na real, a maioria das pessoas não vai começar criando arte com esse tamanho. Por exemplo, tá parecido com abóbora, deixar uns brilhos aqui. Pode deixar imperfeições também. Isso daqui ajuda a criar uma onda, um pouco tipo de textura. Uma ondulação no formato da escudo. Tem um formato geral, tem um pouquinho de textura. Ajuda a construir com essas imperfeições aqui. Se você fizer direito, atenção, você consegue criar formas. Parece que é um metal ondulado, que bastante uso. E se a gente tivesse mais tempo, eu poderia até fazer uma animação desse personagem. Eu vou mostrar mais ou menos como que seria, como que começaria a animação, só para vocês terem alguma noção. Aqui embaixo existe essa ferramenta de camadas que você já deve conhecer do Photoshop, vários outros softwares de pintura digital. Eu posso colocar, por exemplo, o escuro dele que está por cima dele, eu posso criar um, eu posso criar o escudo por cima como camada, então eu troco com mais facilidade o escudo. Por exemplo, no jogo ele consegue um escudo melhor, como já está separado por camada, fica mais fácil controlar isso. Ou então, para pintura, caso eu queria aplicar um efeito na imagem que só tem só em uma parte, eu consigo também usar camadas para controlar isso. Mas junto com camadas, também tem os frames. Então, como que eu vamos lá criar um novo frame? Posso pular na camada, as ferramentas. Aqui, adicionar um novo quadro. Esses novos quadros a cada frame. Então, nesse frame aqui, eu utilizar, pegar o pincel preto para facilitar. Algum objeto que está se movimentando, ele começa na esquerda da tela.
No segundo frame ele já está no meio. No terceiro frame ele também se movimentou um pouco mais e está para cá. O que acontece com isso? Se eu tratar isso como animação e rodar, o que vai acontecer? Ele vai rodar um por um os frames que eu selecionei. Como exatamente você cria essas animações? Bom, para começar, recomendo você criar personagens com menos pixels. Esse aqui tem 32 por 32. Começa pelo menos com 16 por 16. Vai facilitar o seu trabalho. Em seguida, eu vou mostrar na próxima aula, na finalização desse curso, eu mostro para vocês um pouquinho da teoria de como fazer essas animações. Mas eu só queria mostrar também como que a parte de animação se conecta com o pixelorama, os suportes que a ferramenta tem. E então por essa aula é só isso. Até a próxima.